E teve torcedor do Corinthians que queria Cássio longe do clube, logo Cássio que garantiu uma classificação heróica contra o Boca Juniors no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora falar sobre a terça perfeita para o Timão e a noite perfeita para clubes brasileiros com vagas para o Galo, para o Internacional e para o Atlético Paranaense. Quero te atualizar sobre um novo técnico no São Paulo, a intenção do Mônaco de levar o volante Danilo do Palmeiras, a barca que está sendo preparada no Grêmio. Tem ainda outras informações super importantes de mercado. Você precisa saber, por exemplo, que o Newcastle na Inglaterra ofereceu um caminhão de dinheiro para levar o Ângelo dos Santos. Para completar, o Flamengo desistindo de Luiz Henrique e uma série de outras coisas a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito bacana ter todos vocês por aqui sem perder tempo. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E eu preparei para essa quarta e quinta-feira uma sugestão interessante. São 4 confrontos em que os brasileiros são bem favoritos. A minha aposta será quádrupla. Dentro de uma mesma aposta, vou colocar vitória do Flamengo contra o Tolima, vitória do Ceará contra o Strongest, vitória do Santos contra o Tátira e vitória do São Paulo contra a Católica. Se esses 4 jogos derem vitória dos brasileiros em casa, a gente vai ter uma cotação de R$ 4,16. Ou seja, apostando R$ 100, a gente consegue na aposta ganha R$ 416 de retorno. Você não vai ficar fora dessa, né? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na aposta ganha e seleciona os 4 jogos, colocando o dinheiro que você quiser apostar para poder se dar bem, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e vamos iniciar com o Botafogo, que está tentando a contratação do atacante argentino Martín Ojeda, 23 anos de idade, pertence ao Godoy Cruz, informação do jornalista Sérgio Santana. Eu já havia contado para vocês ao longo da terça que Júnior Urso, do Orlando City, dos Estados Unidos, também interessa ao Fogão. Mudando de assunto e falando sobre Iago Pikachu, você soube primeiro no canal do Nicola que o Shimizu S-Pulse do Japão quer levar o Iago Pikachu. A boa notícia para o Fortaleza ou para o torcedor do Leão do PC é que o Pikachu embarcou com o time para a Argentina, ou seja, estará em campo contra o Estudiantes nessa quinta-feira. A decisão sobre a permanência ou não ainda não foi anunciada. Bora contar que Renato Kaiser, também do Fortaleza, tem uma proposta da Coreia do Sul. Ele está afastado há 2 semanas, não faz parte dos planos do Fortaleza e deve acabar se encaminhando para jogar no mercado asiático. Para completar o giro de notícias, queria contar que Elvis rescindiu seu contrato com o Goiás nessa terça-feira. O motivo alegado pelo atleta para rescisão em comum acordo foi a tristeza que ele tem sentido desde que a mãe faleceu. Não quer mais continuar em Goiânia, não estava com cabeça e o Goiás acabou aceitando a rescisão do contrato do meia. Para completar, Velasquez, que também rescindiu seu contrato, o zagueiro uruguaio que pertencia ao Santos. Tem muita gente perguntando se ele pode continuar no Brasil. A tendência é que vá para a Major League Soccer, atleta que tem contrato com o Rayo Vallecano da Espanha. Falo também sobre o Bayer Leverkusen, que fez uma oferta de 15 milhões de euros ou 83 milhões de reais por Matheus França, uma das maiores joias do Flamengo. Atleta revelado nas categorias de base, a tendência é que o Fla diga não. Por falar em Flamengo, Fenerbahçe também promete para essa semana um aumento na proposta por Willian Arão. Primeira oferta de 3 milhões de dólares foi recusada e, de acordo com a imprensa turca, virá uma nova oferta de 5 milhões de dólares. Bora falar sobre a noite perfeita para os brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. 4 times em ação, os 4 classificados para a próxima fase. É bem verdade que 3 deles com sufoco. Começando pelo Internacional, que jogando na Sul-Americana conseguiu reverter uma desvantagem importante. Havia tomado 2-0 do Colo-Colo no Chile, saiu perdendo em casa com um gol de pênalti aos 12 do primeiro tempo, mas com um placar de 4-1 de virada, o Inter conseguiu passar pelo Colo-Colo e está na próxima fase da Sul-Americana. Já na Libertadores foram 3 brasileiros em ação e os 3 conseguiram a vaga e por isso embolsaram 8 milhões de reais de prêmio prometido pela Conmebol para quem avança às quartas de final. Quero começar contando sobre o Atlético Paranaense, que saiu perdendo para o Libertad do Paraguai 1-0, esse resultado levava a decisão para pênaltis. E aos 44 do segundo tempo, quando pouca gente imaginava
a possibilidade de alguma reversão no placar. Apareceu o Rômulo, atacante o menos badalado entre os atacantes do CAP, para marcar se aproveitando de um rebote do Martin Silva. O empate coloca o Atlético Paranaense nas quartas de final pela primeira vez em 17 anos. O Atlético Mineiro não fez um bom jogo, só bateu o Emelec por 1-0 com gol de pênalti de Hulk, mas também assegurou sua classificação. Galo que havia empatado no Equador em 1-1 em jogo marcado por um pênalti desperdiçado pelo Hulk. Uma semana depois o Hulk voltou a bater pênalti e assegurou os 3 pontos e a passagem do Atlético. Eu esperava mais do Galo. Para completar, o Corinthians, que empatou em 0-0 com o Boca Juniors na Bomboneira. Daqui a pouco eu vou falar mais especialmente sobre Cássio, que brilhou na decisão por pênaltis, assegurando a vaga para o Timão na próxima fase. Quero falar agora sobre o Flamengo e notícias importantes envolvendo atacantes. Primeira informação é de que o Fla desistiu de Luiz Henrique, atacante formado no Botafogo e que pertence ao Olympique de Marselha. Nos últimos dias, os clubes haviam se acertado em relação ao empréstimo com opção de compra de 8 milhões de euros. Só que o time francês recuou nas tratativas, irritando os dirigentes do Flamengo, que asseguram não conversar mais por Luiz Henrique. E é nesse contexto que surge uma entrevista bem legal do Michael, ex-jogador do Flamengo, ao Ale Oliveira. Nesse bate-papo, o Michael deixa bem claro que vai jogar no rubro-negro. A frase dele sobre uma possibilidade de retorno foi a seguinte, abre aspas: "A verdade é uma só. Eu quero voltar para o Brasil. Tem 2 clubes que estão mais perto?" perguntou o Ale. Ele respondeu: "Tem sim. Eu tenho uma promessa. E se eu prometer, vou cumprir. Aprendi com o meu pai, se você tem que ter palavra. Se deu a palavra, cumpra." E ele completa: "Tem uma promessa com o Marcos Braz feita antes de sair, mas não tem nada definido por agora." A promessa que ele havia feito ao Marcos Braz é de que voltaria ao Flamengo num futuro não muito distante. Michael acabou de ser contratado pelo Al Hilal, time da Arábia Saudita, um dos mais ricos do mundo. Chegou em janeiro, comprado por 8 milhões e meio de dólares. E o grande ponto é como repatriar o Michael jogando bem em fase bacana. O Al Hilal certamente vai exigir uma compensação financeira bastante grande. Não imagino que seja possível trazê-lo por agora, mas é alguém que vai estar sempre no radar do rubro-negro. Quero falar agora sobre o Santos, que recusou uma proposta de 110 milhões de reais pelo atacante Ângelo. A oferta foi do Newcastle de 20 milhões de euros. Com a conversão da moeda estrangeira, a gente chega a esses 110 milhões de reais. O Peixe ainda teria a oportunidade de ficar com o Ângelo até dezembro, porque o menino, que só tem 17 anos de idade, completa aniversário em 21 de dezembro, ele só pode se mudar para a Europa a partir do momento em que completar 18 anos. O presidente Andrés Rueda sabe que precisa desesperadamente do dinheiro. Esses 110 milhões de reais ajudariam demais no fluxo de caixa, mas, por opção do presidente do Peixe, a resposta foi negativa. O Santos tem convicção de que se o Ângelo jogar por mais um tempo por aqui, vai valer bem mais do que esses 20 milhões de euros, um dos atletas mais promissores da geração dele, extremamente novo, habilidoso e que só não tem jogado com mais frequência porque acabou sofrendo contusão. A pergunta que eu quero deixar para você é: o Santos acerta ou erra ao recusar uma oferta de 20 milhões de euros por uma promessa? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Hora de falar sobre o Grêmio e uma barca que está sendo preparada, uma lista de dispensas. O Grêmio já tinha de longe a maior folha salarial da Série B, contei para vocês em vídeo há algum tempo atrás. Só que com alguns reforços recém-contratados, a folha do Grêmio ultrapassou 11 milhões de reais por mês, algo inaceitável diante da falta de receitas para quem joga a segunda divisão. O que o presidente Romildo Bolzan decidiu? Precisamos liberar atletas. E já há uma lista de jogadores disponíveis no mercado. Essa lista conta, por exemplo, com o zagueiro Kahneman, argentino, que ganha 700 mil por mês e já tem uma proposta em mãos. Tem também o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, os volantes Thiago Santos e Lucas Silva. Cheguei a falar sobre a possibilidade de o Thiago Santos jogar no São Paulo. Perguntei a 2 dirigentes do Tricolor. Essa relação conta também com os meias Benítez, Vila Sante e Campas, todos estrangeiros, além do atacante Ferreirinha, que esteve recentemente nos planos do Flamengo, mas o Grêmio só topa negociar o Ferreira por 12 milhões de euros, valor considerado muito alto pelos dirigentes do Fla, especialmente pela sequência de contusões do gremista. Dessa lista toda, tem alguém que te chama a atenção? Quem que você gostaria de contar no seu time do coração? Tô curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários e deixe registrado.
E o São Paulo tem novo técnico. É bem verdade que esse cara só começa a trabalhar no fim da temporada. Estou falando de Belletti, ex-jogador do Tricolor, do Chelsea, do Barcelona. Ele vai substituir Alex à frente do time sub-20. Você já deve saber que o Alex fica à frente do sub-20 somente até dezembro, para falar a verdade até novembro, quando as competições por aqui terminam. E a preparação para a Copa São Paulo de Juniores de janeiro de 2023 já vai ser tocada pelo Belletti. Chama atenção o fato de que o São Paulo havia preparado esse lugar para o Kaká. É de se imaginar que o Kaká não tenha aceitado a oferta do São Paulo, até por isso o nome do Belletti foi escolhido. Belletti que nesse momento está em Barcelona, participando ativamente do dia a dia do Barcelona no momento de aprendizado. Belletti, que já trabalhou como executivo, como gerente, quer se candidatar ou se transformar em um grande treinador. E a passagem pela base do São Paulo é o primeiro passo importante nesse caminho. Outra coisa legal para contar para vocês é que o Belletti deve fazer parte da comissão técnica do Alex já no segundo semestre, para se inteirar a respeito dos atletas da base, não só do sub-20, mas das outras categorias. O Alex concordou com a presença do Belletti, então vai haver uma preparação para a sucessão do Cabeção. Antes de mudar de assunto, só contar aqui Igor Vinícius, cujo contrato com o São Paulo termina em 31 de dezembro, tem conversas avançadas para a extensão do vínculo por pelo menos mais uma temporada, atleta barato, custo-benefício considerado bom pelos dirigentes do São Paulo. Em relação ao Wellington, lateral esquerdo que interessa ao Fenerbahçe, de acordo com jornais turcos, há uma primeira oferta ao tricolor de 3 milhões de euros. Por essas cifras, não há a menor possibilidade de acordo. São Paulo pede 10 milhões de euros para vender seu lateral esquerdo. Bora falar sobre a noite de Cássio, o grande herói da classificação do Corinthians contra o Boca Juniors, um feito para poucos. Desde a década de 60, quando o Santos de Pelé conseguiu bater o Boca Juniors e eliminar o time argentino na Bombonera, nenhum outro brasileiro havia conseguido esse feito na competição sul-americana. Corinthians, que havia empatado em 0-0 com o Boca em casa, voltou a repetir o 0-0 agora na Bombonera na noite dessa terça-feira, com requintes de crueldade. Na terça passada, o Roger Guedes havia perdido um pênalti. Agora foi o Benedetto quem perdeu o pênalti no tempo normal. Depois de 2-0 em 180 minutos, decisão nos pênaltis, o Corinthians teve 2 pênaltis desperdiçados. O Raul Gustavo e o Bruno Melo acabaram perdendo suas cobranças, mas o Cássio apareceu muito bem com 2 defesas espetaculares. E o Benedetto, que já havia perdido um pênalti no tempo normal, isolou a finalização dele na cobrança por pênaltis na fase final, já na disputa das penalidades máximas. Com a classificação, o Corinthians garantiu 8 milhões de reais e está agora aguardando o vencedor do confronto entre Flamengo e Tolima para saber quem enfrenta nas quartas de final. Corinthians que não conseguia chegar às quartas desde que foi campeão da Libertadores em 2012. Havia sido eliminado nas oitavas em 13, 15, 16 e 18. Em 2020 a coisa foi pior ainda, eliminação na pré-Libertadores para o Guarani. Só para completar sobre o Corinthians, é super importante dizer que o Timão, daqui a um mês, para esse confronto de quartas de final, vai ter um time bem mais forte, com retornos, por exemplo, de Fagner, William, Maicon, Renato Augusto, além da inscrição de Yuri Alberto, que vai estar à disposição do técnico Vitor Pereira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o interesse do Mônaco na contratação de Danilo, volante do Palmeiras e da seleção brasileira. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do mercado que assegura que o Jean Lucas, brasileiro ex-Flamengo, Santos e que pertence ao Mônaco, já teria até sido avisado sobre a intenção do Mônaco em substituí-lo com a chegada do Danilo. Embora essa negociação seja das mais complexas, o Palmeiras tem batido na tecla de que não vende o Danilo em hipótese alguma nessa janela de transferências. Cheguei a perguntar para uma fonte minha antes de gravar esse vídeo, nem se chegar uma oferta de 30 milhões de euros sai negócio. Essa pessoa do Palmeiras assegurou que não tem acordo. Leila Pereira está decidida em manter os principais jogadores do Palmeiras porque entende que precisa de conquistas importantes. E uma venda, por exemplo, como a do Danilo, seria um enorme desfalque para o time do Abel Ferreira. E tem uma informação importante. O Giuliano Bertolucci, que é um empresário do Danilo, é muito próximo do dono do Mônaco e fez vários negócios recentes com o clube do Principado. Só para citar alguns casos, Wanderson, lateral direito do Grêmio, foi na temporada passada. Bosquilha, um pouquinho mais de tempo atrás. Gemerson, eram atletas que pertenciam ao Bertolucci e que foram negociados com o time do campeonato francês. Repito, a menos que ofereça muito, mas muito dinheiro, não deve haver acordo. Ainda sobre o Palmeiras, outra informação importante que agitou a terça-feira.
Miguel Ángel Borja não será mais comprado pelo River Plate. O River havia concordado em pagar 7 milhões de dólares, 3 milhões e meio de dólares para o Palmeiras, 3 milhões e meio para o Júnior Barranquilla. Só que o Banco Central argentino, por causa de uma crise muito forte no país, decidiu interromper a venda de dólares no câmbio oficial. A consequência, o dólar disparou e tornou inviável o gasto desses 7 milhões de dólares. O que o River havia estimado gastar na moeda local com esses 7 milhões de dólares se tornou muito mais dinheiro. Não existe a possibilidade de o River fazer essa contratação. Assim como também o River não vai conseguir buscar reforços importantes. Uma das possibilidades de Luizito Soares, ex-jogador do Barcelona, do Atlético de Madrid, que estava na pauta do River. A negociação ficou extremamente difícil com a desvalorização da moeda local. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!